Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom estarmos aqui na nossa segunda-feira. Nós temos aqui nosso momento especial, meditação da palavra do Senhor. Sempre é muito bom falarmos da palavra, né? Irmãos que estão conosco, pode confirmar se os irmãos estão me ouvindo bem. Irmãos conseguem me ouvir? E assim que os irmãos aqui dêem ok, nós vamos estar orando ao Senhor Jesus Cristo. Damos início aqui ao nosso trabalho desta noite, né? Deus abençoe cada irmão que já está entrando aqui. Amém. Os irmãos já estão confirmados, tá bom? Ok? Tá muito bom, então. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aqui e já confirmando aqui a sua presença. Também nos informando que pode nos ouvir bem, né? Então, vamos aproveitar esse momento, fazermos uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, Deus de todo poder, toda honra e toda glória, obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, especial que o Senhor nos concede, poder estarmos aqui para mais esse momento de estudo da palavra do Senhor, sabendo que a Tua palavra nos diz que todos nós seríamos ensinados por Deus. O Senhor tem enviado o Teu Espírito Santo, e Ele tem nos ensinado todas as coisas e nos guiado por toda a verdade. Então, nessa noite eu não conto com a minha capacidade, com aquilo que eu sei, que eu posso. Eu nada sei, nada posso, Senhor, mas se Teu Espírito Santo tomar conta desse vaso, eu sei que o Senhor pode trazer aqui a luz da revelação da Tua palavra para que os Teus filhos possam caminhar na luz dessa revelação. E essa revelação produzir em nós fé de arrebatamento. Essa é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus continue aqui abençoando a todos os irmãos que já estão entrando. Eu gostaria aqui de iniciar nossa leitura. Apocalipse capítulo 16, nós estamos aqui ainda nesta parte que nós iniciamos a semana passada. Capítulo 16 de Apocalipse, logo depois do final da sexta taça, um pouquinho antes da sétima taça, a conclusão do juízo de Deus derramado, nós temos aqui a leitura, né, do versículo 13, como eu intitulei na live passada, um pequeno intervalo entre a sexta taça e a sétima taça. Nós temos aqui esses três espíritos notáveis de rã, né? Diz assim: eu vi três espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Os irmãos estão lembrados que os espíritos de rã aqui, eles são ismos religiosos, e também o profeta aponta também como também a doutrina da Trindade, também esse espírito está sempre olhando para trás, até o profeta faz uma menção, não lembro qual é a mensagem agora, parece que é na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, sempre olhando para trás para os concílios, né? Esses espíritos de rã sempre olham para trás. Também, numa outra ocasião, né, lá no início, lá quando nós começamos as nossas lives, que eu toquei nesse assunto, eu disse para os irmãos na época também que a rã, ela é um anfíbio, né? Ela nasce nas águas e ela termina na terra. O mesmo espírito anticristo, né? Inicia na besta que vem das águas, né? Povos, línguas e nações. E depois esse espírito vai e toma corpo também na terra, nos Estados Unidos, né? Uma como o dragão e a outra como o cordeiro, né? Então aqui o espírito de rã está relacionado completamente à parte religião, religiosa, né? E diz assim, porque eles são espíritos de demônios operando milagres também. Citei isso aqui em outras lives também com os irmãos, né? Milagres é realmente religioso, né? Os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para reuni-los para a batalha, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se alguém quisesse questionar, né, espírito religioso, indo
indo em contra aos reis da terra para a grande batalha. Olha, irmãos, para quem conhece um pouquinho da história, né, para quem estudou um pouquinho da história, se vocês pegar ali, a partir do ano 1300, por aí, 1400, talvez um pouco antes de Constantinopla ser conquistada ali pelos turcos, você vai ver que o Papa Urbano II fez as cruzadas, né? Então, o Papa Urbano II fazia as cruzadas, ele foi sim em direção, né, aos reis da terra, naquele período, o encontro dos reis da terra, e pediu apoio militar, né? Pediu apoio militar, fez uma novena, perdoou os pecados de todos os soldados, de todos os pecados que eles haviam cometido e de todos que eles iriam cometer. Então, isso abriu precedente para eles fazerem qualquer coisa durante o período das cruzadas, né? A gente sabe que esse espírito religioso aqui, ele consegue sim, ele tem esse poder para reunir as massas, conquistar os reis da terra, né? Fazer com que os reis da terra se associem ao movimento. Então, por isso que diz, né? Aos quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los. As cruzadas ali é um tipo, né? A desculpa é que os turcos, os muçulmanos iam tomar conta dos reinos cristãos, então o Papa tinha que proteger o território cristão, ajudando lá o Império Bizantino, que também era um cristão, lá do lado dos patriarcas, mas entre patriarcas cristãos, divididos com os católicos e os muçulmanos. É claro que os católicos preferiam os cristãos ortodoxos, né? Então, o rei bizantino pediu ajuda para o Papa, e o Papa aproveitou já nessa enviada das cruzadas, já mandou também para Israel, Jerusalém, para que tirasse também os judeus daquela terra, essa árdua perseguição que a Igreja Católica sempre teve ao povo judeu, né? E aí diz assim no versículo 15: Eis que venho como ladrão, abençoado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Ou tem outra linguagem que fala Vale do Megido, e também pode ser o Vale de Josafá, né, que é esse Vale do Armagedon. Bom, o título da pregação do nosso estudo de hoje, eu iria falar para os irmãos, estava pronto para falar aqui, a respeito o tempo de paz, ou melhor, perdão, deixa eu colocar em ordem aqui, um tempo de guerra antes da paz. Então, foi uma frase que eu usei numa pregação. Se você deseja paz, prepare-se para a guerra. Essa frase não é minha, né? Essa frase quem falou foi Martinho Lutero. Você quer paz? Prepare para a guerra. Então, dentro dessa frase, nós iríamos mostrar para os irmãos esta guerra que precede a paz e no tipo do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento, mostrar quem realmente batalha essa batalha, se é o Senhor Jesus Cristo físico, se não é o Senhor Jesus Cristo físico, como é que é essa batalha. Eu estava pronto para entrar nesse tema hoje. Mas durante a semana, me fizeram uma pergunta, e bem importante, e o irmão que me fez a pergunta é um pregador, né, conhecedor das escrituras, da mensagem, e quando ele me fez a pergunta, eu pensei, né, às vezes aqui eu vou muito rápido, e como eu estudei, eu estou com as mensagens aqui, eu sei a direção que eu estou indo, no meu entendimento, todos vocês estão compreendendo claramente o que eu estou falando. Para mim, estão me acompanhando e está tudo certo, está tudo esclarecido, né? Mas quando alguém às vezes faz alguma pergunta, tipo o irmão que é um pregador, então eu já fico um pouquinho preocupado. Eu acho que eu fui muito rápido e faltou aqui alguns detalhes. Então deixa eu dar uma repassada lá, falar alguma coisa a respeito da pergunta, para que talvez outros que tenham ficado também em dúvida possam também ser esclarecidos. Tá? A pergunta que o irmão fez foi a seguinte, perguntou assim: pastor,
Gog e Magog faz parte do terceiro ai? E aqui uma pergunta inteligente e profunda ao mesmo tempo, né? E também difícil de responder também, né? E os irmãos sabem que eu tenho procurado ser humilde o suficiente para sempre dizer para os irmãos que eu não tenho resposta para tudo, né? A gente vai meditando, procurando. Quando Deus nos dá a resposta através da mensagem, através da Bíblia, então a gente vem aqui e vamos colocando as coisas em ordem, né? Então a pergunta é: Gog e Magog faz parte do terceiro ai? Ou é uma continuação do Armagedon? Essa seria a pergunta que foi feita. Bom, então, antes de eu começar a ler aqui os parágrafos das mensagens, eu quero voltar aqui, irmãos, e quero fazer aqui aquele gráfico que eu fiz a semana passada outra vez, e nós vamos meditar dentro do período aqui desses três Espírito do Armagedon, da Terceira Guerra, antes de chegarmos na conclusão aqui da sétima taça. Então, vou tentar desenhar aqui, eu não sei se os irmãos vão conseguir enxergar bem. Semana passada nós estávamos com um dispositivo diferente, melhor, né? O irmão veio aqui em casa e o dispositivo era bem melhor, então a imagem ficou melhor, os irmãos conseguiram enxergar bem. Hoje eu não sei se o celular que nós temos gravando, se vai ficar tão bom quanto ficou a semana passada. Eu espero que sim, né? Então vou colocar aqui a nossa linha do tempo. Vou virar aqui para eu poder escrever aqui. Fazer aqui, vou dividir em 3 partes, como eu dividi na semana passada. Bom, aqui eu vou colocar as 6 primeiras taças. Aqui as primeiras 6 taças, elas iniciam no capítulo, em Apocalipse, capítulo 16, inicia no capítulo 16 de Apocalipse, as 6 primeiras taças. Aqui eu vou colocar a 7ª taça, aqui, 7ª taça, que aqui eu vou colocar como conclusão, né? Conclusão. Porque, né, quando a gente lê ali conclusão, está feito, está feito. Aqui os irmãos estão dizendo que dá para ver perfeitamente. Amém. Eu só vou virar aqui um pouquinho melhor, só vou terminar de escrever e já vou virar melhor. Conclusão. Quando vai abrir aqui a sétima taça, o sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo dizendo: está feito. Conclusão. Qual a conclusão aqui como está feito, né? E aqui no meio nós temos então aqui um intervalo que são esses 3 espíritos. 3 espíritos de Hans, esse anfíbio, né? Começou nas águas e foi para a terra, né? Começa em Roma, na Europa, e depois desembarca nos Estados Unidos, né? Continua sua vida ali nos Estados Unidos. Aqui eu vou colocar nesse intervalo Armagedon. Armagedon. Também posso colocar aqui como Terceira Guerra. E, como nós falamos outro dia, tudo isso aqui, todo esse evento aqui, tudo isso aqui é o terceiro ai. Tá, então, tudo isso aqui é o terceiro ai. Vou deixar aqui viradinho para os irmãos poderem enxergar melhor. E nós vamos dar o ponto de partida a partir daqui. Então, nós temos aqui o período terceiro ai, que acontece logo após, como nós falamos na semana passada, logo após o selamento dos 144 mil, que é um período entre a tribulação e um período entre a tribulação e o início do terceiro ai, né? Por que eu digo que é um período? Porque é o único período que a ordem do Espírito Santo vem e diz: cessa os ventos, para que nenhum vento sopre, ou para que nenhum vento soprasse. Então, nesse período, é um curto período que vai ter na história, que realmente o mundo vai estar livre de guerra, não vai ter nenhuma guerra.
até que todos os 144 mil sejam selados com o Espírito Santo. É um tempinho de paz e segurança que vai haver. Então, entre a tribulação e o início do terceiro ai, temos esse tempinho esse intervalo de paz, selamento de 144 mil. Logo que isso acontece, então, veio o capítulo 15, aí aparecem os anjos com as taças, e no capítulo 16, então, já começa as taças a serem derramadas. São derramadas 6 taças. A sexta taça é aquela taça que eu sempre comento com os irmãos, né? Que é Deus fazendo uma armadilha, né, para os seus inimigos, como fez com Faraó, porque na sexta taça nós temos aqui o secamento do rio Eufrates, para que os reis do leste pudessem vir. Os irmãos sabem que a China vem do leste, né? Se você está no mapa, você olhar Israel aqui, e você ir na direção, a China está no leste, a Rússia é o rei do norte, mas também a Israel também, ela vem também pelo leste também, né? Os reis do leste. Tanto que os irmãos sabem que a Europa está dividida em duas partes, a Europa oriental e ocidental. E a Rússia faz parte da Europa oriental, do leste, né? Então aqui se é o rio Eufrates, os reis vêm porque é o tempo de se cumprir essa parte aqui. O tempo que os 3 espíritos de rãs são soltos, o tempo que vem a Batalha do Armagedon, que também conhecemos como a Terceira Guerra Mundial, que está dentro do terceiro ai. Agora eu vou começar a ler aqui, nós vamos voltar aqui no quadrinho depois de novo. Vou começar a ler aqui a pergunta que o irmão me fez, e eu vou deixar o próprio profeta responder aqui. Perguntas e respostas sobre os selos. Na pergunta 37, da perguntas e resposta, na página 467, perguntaram assim: irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha? A batalha de Apocalipse 28? Que relação isso tem com a batalha de Armagedon? Como mencionado no quarto selo, Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da nova terra? Essa aqui foi a pergunta que fizeram para o Mombrana. Perguntaram a respeito da prisão de Satanás, a soltura de Satanás, e qual é a relação que tem essas duas batalhas, do Armagedon e de Gog e Magog. O profeta começa respondendo e diz assim: bem, esta é uma pergunta longa, e eu terei que falar só no ponto principal dela. Veja, que dó, porque aqui o profeta também já estava quase no finalzinho da mensagem, perguntas e respostas. Ele já tinha respondido tantas perguntas aqui, provavelmente o profeta já estava cansado, já estava no finalzinho. Que pena que essa pergunta aqui não foi no início das perguntas e respostas. Aqui, entre as perguntas e respostas dos selos, se os irmãos que já leram, que escutam, os irmãos vão ver que tem ali uma pergunta a respeito da trindade, do batismo, né? O profeta ficou um período longo ali, né? Claro que a gente pode até pensar assim, puxa vida, com tantas coisas que podiam perguntar logo sobre batismo, né? Nas perguntas e respostas dos selos, mas também Deus sabe por que também, né? Era para ser assim. O profeta diz assim: bem, essa é uma pergunta longa e eu terei que falar só no ponto principal dela, veja. Agora, a primeira coisa, agora, talvez eu não consiga explicar isso, farei o melhor que puder. Irmão Brana, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 20 e versículo 8? Esta não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece deste lado. Veja, muito bem. Quando o período da tribulação tiver terminado. Então, o profeta aqui já faz uma separação, né? Então, respondendo a pergunta do irmão, a batalha de Gog e Magog não é a batalha do Armagedon.
Então, não é a mesma batalha. A batalha do Armagedon, o profeta diz, ela acontece depois do período da tribulação. Pergunta e resposta sobre os selos. Quando o período da tribulação termina, entramos no período do terceiro ai. Quando entramos no período do terceiro ai, logo no final da sexta trombeta, nós temos então a batalha do Armagedon. O profeta diz, essa não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece deste lado. Eu creio que o profeta está se referindo ao milênio, né? O lado de lá do milênio e o lado de cá do milênio. Eu creio que ele está apontando para isso. Ele disse, a batalha do Armagedon acontece desse lado de cá do milênio. Veja, muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Agora, outra pergunta aqui. Né? A mesma pergunta que o irmão me fez, fizeram aqui por mão brana. Agora, que relação isso tem com a batalha de Gog e Magog? Exatamente o que eu tinha me perguntado, né? A relação das duas batalhas. E o profeta diz assim, ó, nenhuma. Uma é este 1000 anos e a outra é no final dos 1000 anos, em outras palavras, né? Uma acontece antes do milênio e outra acontece depois do milênio. Então, a pergunta que o irmão fez, de acordo com a resposta que o irmão Brana está nos dando, esse período terceiro ai, ele encerra exatamente no período que vai começar o grande milênio, porque a batalha de Gog e Magog não está relacionado a esse terceiro ai, a batalha do Armagedon. Esse aqui é um acontecimento exclusivo antes do milênio. Gog e Magog é um evento exclusivo depois do milênio. Podemos até fazer o gráficozinho aqui depois no quadrinho aqui, para os irmãos compreenderem aqui melhor. Depois eu vou fazer aqui. Continuando um pouquinho mais aqui. Como mencionou no quarto selo, porque o profeta falou, reunirá os exércitos da terra, enquanto o Senhor vai estar reunindo os exércitos do céu. Então, a pessoa que está fazendo a pergunta aqui, ouviu o quarto selo, agora está perguntando para o irmão Brano, né? Como o Senhor mencionou no quarto selo. Irão a Gog e Magog, se irão juntar entre o povo na nova terra. O profeta de Satanás foi solto da sua prisão e foi juntar todo o povo, os iníquos, para fazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo, respondendo à pergunta. Então, o profeta mostra que não é uma batalha dividida em 2 partes, né? Ou que uma está relacionada à outra. O profeta são 2 batalhas diferentes. Uma batalha que precede o milênio, guerra antes de vir a paz, né? Armagedon. Temos um período de paz, o milênio. Vamos depois desenhar aqui no quadrinho. Período de paz, o milênio. Ao final do milênio, então, vem a batalha de Gog e Magog. O profeta diz que, para o irmão que me perguntou, né? Ele me perguntou, eu não quis responder na hora para ir no celular, que eu queria examinar, queria ler. A gente tem, às vezes, alguns pensamentos, mas sempre é bom deixar o profeta de Deus responder, né? Então, aqui está a resposta, né? Creio que os irmãos estão felizes. Agora, eu tenho que colocar um ponto aqui para os irmãos, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Irmãos, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Estou acostumado com essa escritura aqui, temos lido tanto ela. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes às de um cordeiro, e falava como um dragão. Tá? Então, eu sei que vocês que conhecem a mensagem, eu vou ler porque nós temos que ler, né? Temos aqui a autoridade profética a respeito dos assuntos, mas eu acredito que todos vocês já sabem, né? Que esse cordeiro aqui é os Estados Unidos. Ele vem na semelhança de um cordeiro, né? Daquela aparência de liberdade de religião, né? A Constituição, colocando parte das escrituras, enfim, né? Mas ele traz aqui consigo 2 chifres. Chifre significa poder, né? Força. Não sei se vocês sabem, para quem já viu o retrato da estátua de Moisés
que Michelangelo fez, que o profeta fala sobre a obra-prima de Michelangelo. Não sei se alguém já viu a foto dessa estátua. Os irmãos veem que Moisés está ali com 2 chifres, uma coisa estranha. Michelangelo fez Moisés com 2 chifres. Por que ele fez com 2 chifres? Porque na nossa Bíblia diz que sobre o rosto de Moisés estava a glória. Em outra tradução, estava o poder. Né? Glória é poder. Como a tradução de poder também no Velho Testamento significa chifre, talvez a tradução que o Michelangelo leu lá na Bíblia, quando ele estava lendo, ele leu como chifre, os irmãos podem ver, não sei se alguém já viu isso, né, que alguém possa confirmar, pastor, eu vi a foto, e a gente pode até conseguir a foto que depois colocar no grupo para os irmãos verem, né, então, fez Moisés com 2 chifres, porque a tradução de poder e chifre é a mesma coisa, né, é a mesma coisa. Aí o profeta aqui agora traz a revelação para nós e mostra para nós o que são esses 2 chifres, esses 2 poderes. 46 da mensagem Cisternas Rota. Ele diz assim, ó. E é uma coisa estranha que esses Estados Unidos apareçam em cena e sejam como um cordeiro. Um cordeiro tem 2 chifres pequenos, direitos civis e eclesiástico, né? Um poder político e um poder eclesiástico. E após algum tempo, quando isto era um cordeiro, nós verificamos que ele falou então como um dragão. Então, daqui um pouquinho aquele que parecia ser um cordeiro, daqui um pouquinho já começa a falar como o antigo dragão, né? O antigo Império Romano, como nós temos comentado, né? Vamos anexar a Groenlândia, vamos anexar o Canadá, vamos entrar lá na Venezuela, vamos barrar todos os navios de petróleo, enfim, né? É o poder que o dragão tinha, né? Então ninguém podia parar diante do dragão lá do Império Romano, que eles eram um rolo compressor, né? E diz assim, e exerceu todo o poder que o dragão teve antes dele. Então todo aquele poder romano que estava lá na Idade Média, agora está aqui do outro lado, né? Sabia que vem da terra, se parecia com um cordeiro, cordeirinho, né, parece uma coisa tão inocente, tão religiosa, né, tão piedosa, mas quando ele age, quando ele vai manifestar suas obras, ele manifesta as obras de um dragão. E a Bíblia diz que eles disseram, façamos uma imagem à besta. Uma imagem é algo parecido com alguma outra coisa. E nós podemos ver isso agora mesmo, que a sua condição apóstata, a igreja está formando o Concílio Mundial de Igrejas, o qual a imagem é o poder de Roma. Forçará sobre as pessoas a mesma coisa que Roma pagã fez, ou Roma papal fez. Deste modo, não há outra maneira, nenhuma outra coisa. Todavia, esta é a verdade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o profeta aqui nos dando um esclarecimento. Eu tenho que falar isso aqui porque eu quero explicar algo aqui para os irmãos. Quero que vocês tenham paciência comigo, né? Nós temos que compreender, então, que sempre Satanás trabalha através desses 2 poderes, né? Essas 2 forças que Satanás tem, o poder político e o poder eclesiástico. E a gente sabe que um está ligado ao outro, né? Talvez não de uma forma tão declarada, mas sempre um está ligado ao outro. Por exemplo, o que manteve a Igreja Católica como vou dizer assim, como uma instituição forte, poderosa, como alguém disse Mombrana, um católico disse Mombrana, para provar que nós somos a verdadeira igreja, nós resistimos todos esses 2.000 anos, aí, 1.500 anos, nós resistimos e permanecemos. O profeta respondeu, sim, é fácil permanecer quando você tem o Estado ao seu lado. Então, a gente sabe que a religião e política, da parte do reino de Satanás, elas andam junto, né? Por isso que eu sempre aconselho os irmãos, nós aqui como cristãos, não podemos ter paixões políticas. Se você quer fazer campanha política, faça para o teu governador, aquele que vai reger com vara de ferro, aquele que é justo, né, que vai governar com justiça. Então, se eu quero fazer campanha política, eu não vou fazer para o Lula, para o Bolsonaro, seja lá, né, qual foram as paixões políticas que as pessoas têm, eu vou fazer essa campanha ao Senhor Jesus Cristo, né? O profeta diz, estou aqui preparando uma plataforma para aquele que virá, e ele é o meu candidato, né? Então,
Não vamos estar aqui, né, brigando, discutindo e tendo paixões políticas, porque esse reino pertence a Satanás. Os reinos desse mundo hoje estão na mão de Satanás. A partir da sétima trombeta, que esses reinos retornam às mãos do Senhor e seu Cristo. Como diz, né, soou a sétima trombeta, e os reinos desse mundo vieram a ser do Senhor e de seu Cristo. Então é para aquele reino que nós temos que fazer campanha. Então, assim, você vê como os milicianos, tanto de direita e esquerda, como eles estão empenhados. 2026, meu Deus do céu, ano eleitoral, vai ter tantos espíritos aí espalhados pelo mundo por causa da política, né? Então, eles vão estar aí, os milicianos vão estar uma guerra acirrada. Cada um querendo apresentar seu candidato, cada um querendo dizer que seu candidato é melhor, falando verdades do seu, mentiras do seu, mentiras do outro, enfim, verdades, vai haver esse combate. E eu espero que nenhum cristão que conheça essa mensagem, né, que saiba disso, entre nesse espírito político, né? Eu espero que os cristãos saibam que se você tem que fazer uma campanha política, faça para o teu governo. Teu governador é o Senhor Jesus Cristo, que vai reger as nações com vara de ferro, e ele vai ser um rei justo. É para isso que nós temos que fazer campanha. Então, tendo dito isso, né, o que nós temos que compreender aqui? Que Satanás sempre vai trabalhar com esses dois poderes, político e eclesiástico, como eu acabei de ler aqui na mensagem Cisternas Rotas. Agora, o que nós temos que compreender? Que esta batalha do Armagedon, vou mostrar para os irmãos a diferença da batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog. Elas têm tudo faz parte do reino de Satanás, mas elas têm um viés diferente nessa batalha que ela trava. Tá, então, nós temos aqui, eu vou voltar aqui de novo, Apocalipse capítulo 16, versículo 13. E vi 13 espíritos imundos semelhante a rãs. O profeta considera como a trindade, olhando para trás para os concílios, mostra que são 3 ismos religiosos na mensagem Tua Casa, que nós já lemos várias vezes aqui, né? Que sai da boca da besta, do dragão e do falso profeta. E eles são espíritos de demônios operando milagres. Fica claramente religiosos, estão fazendo milagres, né? E essa religião milagrosa, né, que faz milagre, vai ao encontro dos reis, como a Roma antiga ia, e consegue reunir eles para a batalha, consegue convencer eles a ir para a batalha. E certamente, irmãos, eu acredito que eles convencem de que eles estarão fazendo uma obra para Deus, como na cruzada, os cruzados saíram crendo que estavam trabalhando para Deus, fizeram toda aquela chacina que fizeram, né, lá com os judeus, lá na Palestina e com os muçulmanos, fizeram aquilo realmente como Jesus disse, né, vos matarão, vos perseguirão, achando que estão fazendo uma obra para Deus. Então aqui eles vão convencer que a batalha é correta, vamos lá, Deus está do nosso lado, nós somos uma verdadeira igreja, nós somos o povo de Deus, vamos batalhar e vamos lá, vamos vencer. E o povo vai ir tranquilo, glória a Deus, vamos lá que nós vamos vencer nosso inimigo. Né? Mas quando eles chegam lá, eles vão errar o pulo. Quando eles chegam lá para a batalha, né, a Bíblia diz que de Sião virá o libertador. Logo acontece a descida do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 19, como o profeta disse. Então, nesse período, a batalha vai ser intensa. Então, nós temos que compreender isso. Primeiro, a batalha do Armagedon, marquei aqui, ela acontece por influência religiosa dos 2 chifres. Nós temos 2 chifres, político, eclesiástico, político, religioso. A do Armagedon, o chifre que Satanás vai usar nesse período é o chifre do poder eclesiástico, poder religioso. Então, o Armagedon ele acontece completamente através de uma influência religiosa. Não sei se irmãos me compreendem. Se você me compreende, dá um amém aqui só para mim continuar tranquilo aqui, irmãos. Eu tenho esse problema comigo, eu me preocupo se as pessoas estão entendendo ou não, né? São esses ismos, né? Que o profeta nos ensinou na mensagem A Tua Casa. Judaísmo, catolicismo e o protestantismo, né? Então, vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Aqui é a irmã Dilca, né?
Se sim, amém, irmão Diego. Deus abençoe. O irmão Diego está compreendendo. Espero que os demais irmãos aqui também estejam compreendendo. Diz assim, note, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 238. Olha como é que o profeta disse. Note, Apocalipse 16 e 13, que eu acabei de ler, agora só ver o profeta falando. Estou comentando, o pastor está comentando, está falando. Será que é mesmo? Não, agora eu vou ler o profeta falando as mesmas coisas. Note, Apocalipse 16 e 13 ao 14, entre a sexta e a sétima taça, que essa pergunta também foi me feita, pastor, existe esse intervalo? Eu fiquei meio duvidoso sobre esse intervalo entre a sexta e a sétima, tá ali, tá? O profeta diz aqui, ele confirma, né? Note, Apocalipse 16 e 13 ao 14, entre a sexta e a sétima taça. Então, eu não inventei esse intervalo, não fui eu que criei esse intervalo. É o profeta que mostra para nós que há um intervalo entre a sexta e a sétima taça. Então, isso aqui agora estamos tendo aqui, esse desenho aqui agora está tendo um selo profético. Tá bom, irmãos? Os ungidos dos últimos dias, aqui é de 65. Vamos lá, vamos continuar aqui que está bem interessante essa leitura. Note, Apocalipse 16 e 13 ao 14, entre a sexta e a sétima taça, 3 espíritos imundos semelhante a rã. Notaram isso? Saia da boca de alguém. Agora note rapidamente. Vocês estão prontos? Digam amém. E a congregação diz amém. Uma trindade de espíritos. Agora, irmãos denominacional, sente-se quieto. Apenas um minuto. Não se levante e saia. O profeta sabia fazer a diferença entre os irmãos denominacional e o sistema denominacional, né? Graças a Deus que hoje a gente já consegue fazer essa diferença também, né? Agora, irmãos denominacional, sente-se quieto apenas um minuto e não se levante e saia do recinto. E nesse rádio, conexões telefônicas, não desligue seu gravador. Ou poder dizer, não, sai da internet, né? Não vão sair daí. E continue aí conectado. Sente-se quieto apenas um minuto e ouça. Você é nascido de Deus, você o fará. Uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Tá aqui, eu tinha citado ali, é porque, claro, eu tinha lido aqui nesses dias aqui meditando, ficou aqui na minha mente. Então aqui, exatamente, os dias dos últimos dias. É um animal que sempre olha para trás. Antigamente eu era tão fiel a Deus, né? Vamos vigiar com essas coisas, tá olhando para trás, né? Ela nunca olha para onde ela vai. Ela olha de onde veio, né? Não tem uma direção, eternidade, arrebatamento. Sempre olhando para trás. Nós somos a maior igreja, nós começamos tal tempo, nós temos nosso credo lá, nós resistimos o tempo lá atrás, enfim. Está vendo? Não vê você? Onde nasceu o trinitarianismo? Lembre-se, 3 espíritos imundos, espíritos individuais. Vocês estão entendendo? E a congregação diz amém. Note, eles olham para trás, para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu. Não na Bíblia, não há tal coisa. Eles olham para trás, para o concílio de Nicéia, e em Nicéia, Roma, aonde a Trindade nasceu. O profeta segue dizendo assim, note de onde vieram, note, a Trindade rã saiu de uma velha Trindade, deu à luz a uma nova Trindade. Deixa eu dar uma paradinha aqui, dá para fazer um comentário com os irmãos aqui. Interessante, irmãos, sobre isso, né? Saiu de uma velha Trindade e nasceu uma nova Trindade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Anos atrás, quando você ia conversar com um irmão trinitário, irmãos, qualquer irmão unicista pentecostal pegava as escrituras, meu Deus, chegava a dar dó do irmão que cria na Trindade, né? Ou ele admitia que ele estava errado e aceitava ali, o nome de Jesus, que Deus era único, ou ele saía assim, atordoado, como teimoso. Irmãos, hoje você pega um podcast e você vê um debate de unicista e de um novo trinitário, eu vou dizer assim, olha, irmão, eu tenho visto aí até pastores da mensagem
quase levar surra em podcast na internet, né? A nova trindade, né? Veio uma massa de ministros com esse espírito de Ram que estão convencendo mesmo, irmão. Olha, não vai olhar e ficar lá, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, olhei que estou criando a trindade. Eu creio que aquele que tem o novo nascimento não faria isso. Mas olha para você ver, irmão. Olha esses podcasts hoje e veja como que esses pregadores da trindade, essa nova trindade, olha, irmão, se o camarada não tiver a graça de Deus, realmente leva um sufoco. E eu vi pastor da mensagem levar sufoco em podcast com o trinitário. E nem era um dos mais fortes, era um fraquinho. O mais forte era o que estava fazendo a intermediação. Né? Então, se o fraquinho levou aquela surra, imagina se ele pega o forte, né? De onde ela saiu? Uma trindade, o dragão, vejam, a besta e o falso profeta, uma trindade nova. Quando saíram essas rãs, quando saiu o Note, elas estavam lá o tempo todo, mas não foi manifesto até entre a sexta e a sétima taça. Exatamente estes que os selos se abrissem para revelá-los. Ah, que coisa tremenda, né? Gostaria que os irmãos compreendessem isso aqui. Ah, Jesus. Sei, né? Quando eu disse Paulo, né? Estou louco, né? O zelo. O profeta diz aqui, note, elas estavam lá o tempo todo, mas não foi manifesto até entre a sexta e a sétima taça. Exatamente antes que o selo se abrisse para revelá-lo. Então, agora, quando o selo foi revelado, nós sabemos que aquilo que estava oculto, escondido, que parecia uma verdadeira religião, a partir dos 7 selos, quando se abriu, nós descobrimos esses espíritos aqui entre a sexta e a sétima taça. Apocalipse 16 e 13, os 3 espíritos de Ram. Não sei se os irmãos estão me compreendendo. Então, aqui, irmão, só fazer aqui uma conclusão. A batalha do Armagedon, ela é uma batalha completamente influenciada pela religião, como nós temos hoje, né? Nós estamos tendo aí essa batalha política, e você vê como a religião está empenhada nisso, né? Deus do céu, né? A religião está muito empenhada na eleição. O tipo minha canção, um pedacinho de papel aqui, eu vou apagar aqui. Eu quero fazer aqui um novo gráfico aqui, só para agora colocar aqui para os irmãos. Eu não vou colocar. O irmão até comentou comigo, disse, pastor, onde é que fica o rapto, onde é que fica a descida da noiva? E eu disse, irmão, a gente realmente não tem tempo para tudo, né? Mas antes que eu apague aqui, só colocar aqui para os irmãos aqui. Só um pouquinho, irmãos, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que colocar aqui umas coisas para os irmãos aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Nas taças aqui. 6 taças. Tá. Tem que voltar aqui, eu tenho que mostrar algo para os irmãos primeiro. Esse Apocalipse aqui, eu tenho que voltar aqui. Tá. Essa batalha, eu tenho que voltar aqui. Aí o irmão perguntou para mim, pastor, quando é que a noiva retorna? Ela retorna exatamente aqui. Ela retorna aqui, porque aqui está, vou apagar aqui um pouquinho, aqui está Apocalipse 19 e versículo 11. É quando o exército será reunido para enfrentar o exército que foi reunido pelos 3 espíritos de Ram. Irmãos, compreende isso, né? Isso aqui está no 4º selo. Né? A partir do parágrafo 306, está isso aqui, perfeitamente isso aqui. Satanás reúne os seus súditos para essa batalha, e o Senhor está reunindo o céu. Então aqui está vindo Apocalipse capítulo 19 e versículo 11. Tá? Então isso que está acontecendo aqui. A pergunta que a irmã Odilka fez lá na semana passada, e qual é o período aqui que a besta e falso profeta são lançados no lago de fogo. Acontece exatamente aqui, ó, no final da batalha, né? Quando vem Apocalipse 19, vamos ver aqui rapidinho aqui. Apocalipse 19 e versículo 20.
ao final da batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta, que perderam a batalha, né, que se encabeçaram, eles são lançados vivos no lago de fogo. A besta foi tomada com ele o falso profeta, que operava milagres, os mesmos milagres lá dos Pirtirã, diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, os que adoraram a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Então, aqui no final do Armagedon, eles começam a estrear o lago de fogo exatamente aqui. Você vê, isso aqui acontece por uma influência religiosa. Quando começa essa batalha que eles vêm, acontece Apocalipse 19, é quando a noiva está retornando. Aqui o irmão tinha perguntado, tá, pastor, ele não falou sobre a noiva. Tá, eu não tenho tempo para mostrar tudo, mas ela está retornando aqui, ao irmão que perguntou, né? Aqui que ela está retornando. Quando Satanás reúne os seus, o Senhor Jesus Cristo reúne os seus. Está no quarto selo, os irmãos podem lerem. Apocalipse 19, 11. E aqui Apocalipse 19, 20. Quando termina a batalha, o dragão e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Não sei se vocês compreendem isso, tá? Aqui também, irmãos, eu tenho que colocar isso aqui para os irmãos. Eu ia apagar aqui que eu ia fazer outro gráfico, mas eu tenho que primeiro mostrar isso aqui para os irmãos. Apocalipse 19, 11, ele está conectado com Zacarias. Eu vou ler aqui Zacarias, que os irmãos veem que está conectado uma coisa com a outra. Os irmãos perdoam, não coloquei aqui meu reloginho do tempo aqui, mas eu creio que eu vou terminar dentro do tempo aqui certo aqui, tá? São 9h20, daqui a pouco eu já me preparo para encerrar. Zacarias capítulo 14 e versículo 1 ao 3 está acontecendo aqui também, né? Aqui está acontecendo também em Zacarias capítulo 14, 1 ao 3. Diz assim, ó: eis que o dia do Senhor vem, e o teu despojo será dividido no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém, Armagedon. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas. E a metade da cidade será levada para o cativo, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá, lutará contra aquelas nações, como lutou no dia da batalha. Jesus, não sei se vocês conseguem ver a conexão perfeita de Apocalipse 19, 11 com Zacarias capítulo 14 do 1 até o 3, né? Eles vêm, está dizendo aqui, pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém, mas não é Satanás, sim, mas por permissão de Deus, né? Eu juntarei. Eles vêm, eles começam lá a achar que estão vencendo, que são dono do campinho, saqueando. Daqui a pouquinho acontece Apocalipse capítulo 19. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele lutou no dia da batalha. Isso aqui está acontecendo aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês consigam me compreender, né? Eu espero estar podendo ser claro aqui com os irmãos. Bom, quando nós chegamos aqui na conclusão, na 7ª taça, antes de eu fazer aqui o próximo gráfico, que eu tenho algumas coisinhas que eu queria mostrar para os irmãos aqui, mas deixa eu colocar dessa forma aqui. Os irmãos compreenderam aqui a conexão, irmãos? Aqui o Armagedon, Apocalipse capítulo 16 e 13, o intervalo. Começa a batalha, está conectado a Zacarias capítulo 14, do 1 ao 3. Eles vêm para saquear Jerusalém, e logo o Senhor virá. Quando o Senhor vem, Apocalipse 19, 11, o Senhor vence os seus inimigos. Ele lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Isso aqui fique bem claro para os irmãos, né? Ele vai lutar no dia da batalha. Quando nós chegamos aqui na 7ª taça, eu acho que eu estou enchendo muito aqui o quadro, mas eu não estou compreendendo, né? Eu consigo me achar aqui, não sei se vocês estão se achando também, né? A 7ª taça, a conclusão, está feito. Voltar para o Apocalipse aqui de novo. Apocalipse capítulo 16, versículo
17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, dizendo: está feito. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Bom, só colocar algo para os irmãos aqui. Apocalipse aqui, essa conclusão aqui, Apocalipse 16 e 17. Essa escritura aqui, irmãos, ela fecha também com Zacarias, só que não naquela primeira parte. Vamos ler aqui de novo Zacarias. Zacarias, no mesmo capítulo 14, Zacarias, só que um pouquinho mais adiante aqui. Zacarias 14, a partir do versículo 4. Então aqui o Senhor vem para a batalha. Agora, nós temos aqui, logo depois que o Senhor vem para a batalha, nós temos aqui agora a sétima taça, bem certinho. O intervalo aqui, do versículo 1 até o 3, é o intervalo, a batalha, e logo que acaba a batalha, vem o período da sétima taça. Aqui nós temos a sétima taça perfeita. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale, e a metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Ora, eu sei que vocês já sabem, quando o profeta cita essa escritura aqui, não sou eu. O profeta aqui, ele mostra que realmente, Zacarias capítulo 14, versículo 4 em diante, é exatamente a sétima taça. Tá? Então, se Zacarias capítulo 14, versículo 4 é a sétima taça, então quando é que o Senhor Jesus Cristo coloca os seus pés literal no Monte das Oliveiras? Ele coloca no período da sétima taça, não no período do Armagedon, no período da sextaça, ele coloca na sétima taça. No tempo que está acontecendo terremotos. No parágrafo 96 da mensagem, qual a atração sobre a montanha? Agora, vemos um acontecimento nos últimos dias. Vamos simplesmente voltar algumas páginas em Zacarias e ver o que ela disse sobre isso. Vamos voltar então para os últimos dias. Aquela era a Idade Média. Vamos voltar para os últimos dias e voltar a Zacarias capítulo 14, começando com o versículo 4. E ouça. E vamos ler uma porção da Escritura cerca de 9 versículos, do 4 até o 9. Ouça atentamente. Está profetizado da sua vinda nos últimos dias. Aqui está falando da terceira vinda, né? Ouça atentamente agora isto. É o assim diz o Senhor. São as Escrituras, Zacarias 14, recorde, Zacarias 9, o que ele diz. Ele não o reconheceram, falando da primeira vinda, né? O 9 fala da primeira vinda. Agora, Zacarias capítulo 14, falando da sua vinda. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, novamente, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O profeta acrescentou aqui novamente, né? Esteve uma vez, agora vai estar de novo. Será fendida pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte, outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugisse nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. O profeta para. Outro terremoto, fendendo a terra. Se você deseja seguir a escritura aqui, observe no versículo 5. Isto aplica que as fendas dos montes das oliveiras, do Monte das Oliveiras se deve a um terremoto. E isso está confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16. O profeta colocou aqui 9, né? Mas a gente sabe que é 19, né? 19. É o que tá falando aqui. O profeta falou aqui 16 e 9, mas não é 16 e 9, porque é o 19 que está falando, né? E a grande cidade foi fendida em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia vem a lembrança diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Irmãos, eu tinha aqui 51, abaixou para 43, eu acho que o pessoal já estão desistindo de ir embora já. Tá, vamos continuar, nós estamos aqui, né? Vamos lá.
Glória a Deus. Zacarias, para mim, se tornou-se um livro especial depois que Deus começou a nos revelar esses segredos da terceira vinda, né? Essas coisas que estavam na mensagem, porém de uma forma oculta, né? Então, Zacarias, para mim, se tornou tão especial. Vamos lá. Eu ia apagar aqui, fazer outro gráfico, mas eu me senti dirigido a continuar aqui nessa parte. Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, está aqui. Os irmãos podem ler na Bíblia de vocês depois. Do capítulo 14, versículo 1 ao 3, está aqui. Aqui está. Zacarias 14, 1 ao 3. Os espíritos vindo contra Jerusalém e o Senhor, então, vindo para a batalha. Quando chega o período da sétima taça, a conclusão, então nós temos Zacarias capítulo 14, versículo 4 até o 9. Naquele dia os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, e o monte vai se fender, o mesmo terremoto que o profeta citou aqui. Isso não estou implementando aqui na mensagem, os irmãos que querem, né, ler, mensagem 4, ação sobre montanha, a partir do parágrafo 96. O profeta deixa bem claro que está relacionado, sim, o Senhor Jesus Cristo, literalmente, ele fala, o profeta fala aqui, ó, entre parênteses, não coloca entre parênteses, mas a gente sabe que não está escrito na Bíblia, diz assim, ó, naquele dia estarão seus pés sobre muitas oliveiras. Aí o profeta para de ler a Bíblia e cita com a boca dele, né, novamente porque uma vez já esteve lá, né, muitas oliveiras, no seu corpo físico, agora novamente estará lá outra vez no seu corpo físico. Que eu compreendo? Eu compreendo claramente que o Senhor Jesus Cristo físico só coloca os seus pés na terra no tempo da conclusão. Zacarias 14, do 4 em diante. Aqui não. Aqui ele vem em outra forma. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, irmãos. Vamos lá. Agora são 9h30. Vamos dar mais uns minutos aí, nós vamos continuar aqui. Já Gog e Magog. Gog e Magog. Deixa eu pegar, um parágrafo aqui também que está no celular, que eu preciso aqui. Deixa eu ver se eu acho que um parágrafo aqui. Que eu separei aqui, que eu não tenho essa mensagem. Essa mensagem está... Ela ainda não foi traduzida. Eu vou ler aqui também esse parágrafo aqui, só para ficar claro. Agora vamos ver aqui a pergunta, seguindo a pergunta do nosso irmão. O Armagedon é uma batalha com influência religiosa, certo? Isso você já entendeu perfeitamente, eu creio. Agora, a batalha de Gog e Magog, ela já é uma batalha de influência política. Isso aqui que nós vamos ter que compreender agora, tá? Batalha do Armagedon, influência religiosa. Batalha de Gog e Magog, ela é uma batalha com uma influência política, com os ismos políticos. Eu vou ler aqui para os irmãos na mensagem Deus sendo mal entendido, que é a pergunta e resposta número 13. Fizeram uma pergunta por Mombrana, a pergunta 12, e a resposta está no parágrafo 102. Se perguntar assim, Ezequiel 38 e 39, que é Gog e Magog, acontecerá antes do rapto? O profeta diz, agora, se você observar Ezequiel 38 e 39, trata com Gog e Magog, que é a Rússia. E agora já sai da esfera religiosa e já vai para a esfera política, né? O que a Rússia representa aqui? O berço do comunismo. Né? De onde surgiu esse ismo tão forte de Satanás, que é o comunismo. É tão forte esse ismo de Satanás que os dois outros ismos culminaram dentro do comunismo. Fascismo e nazismo culminaram dentro do comunismo. Então, vê como esse espírito ele é forte. Nele, em si, ele tem tanto essa influência comunista, quanto ele tem influência nazista e influência fascista. Né? Então, esses três ismos políticos estão culminados em um só. Exatamente como os três cavaleiros culminam dentro do cavalo amarelo, né? Então, o profeta diz Gog e Magog, que é a Rússia. Já mudou político. O país do norte, agora, não digo que isso é correto, mas na minha maneira de ensinar isso acontecerá após o rapto, após a igreja ser tomada. E Deus trata com Gog e Magog quando eles descem diante de Israel ali.
E eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isto não quer dizer que é assim, veja, mas esta é apenas a minha maneira de ensinar isto. Eu suponho isto. Isto seja que desejamos saber o que era na minha ideia. Mas o ponto que eu quero pegar aqui, eu quero encerrar aqui na metade do parágrafo, mostrando para os irmãos esse ponto aqui. Agora, se você observar, Ezequiel 38 e 39, trata-se com Gog e Magog, que é a Rússia. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu quero mostrar para os irmãos que a Batalha do Armagedon ela é influenciada completamente por espíritos religiosos. A guerra de Gog e Magog, por sua vez, ela já é influenciada por espíritos políticos. Ambos têm poderes, né, de reunir as massas. Eles têm essa força de reunir as massas, né? O profeta diz na mensagem, parágrafo 116 da mensagem, o que farei com esse Jesus chamado Cristo? Essa mensagem aqui, ela é, acho que de 57, ela não tem traduzido ainda para o português. E diz assim, ó, eu disse, há 3 ismos, comunismo, fascismo e nazismo. Todos eles resultarão a partir da Rússia em comunismo. Vão pegando aí. Vou ler de novo. Capte aí. E eu disse, há 3 ismos, comunismo, fascismo e nazismo. Agora está falando dos 3 espíritos político. Está falando de 3 ismos religiosos. Está falando de 3 ismos políticos. Eu disse, há 3 ismos, comunismo, fascismo e nazismo. Todos eles resultarão a partir da Rússia em comunismo. E irá destruir o catolicismo. Veja se não irá. Aqui o profeta está mostrando que esses 3 espíritos, nazismo, fascismo, comunismo, eles culminam em um partido só. Tem um outro parágrafo aqui, mensagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Cisternas rotas também, o profeta fala alguma coisa aqui. Parágrafo 53 e 54. Só para os irmãos verem que isso aqui é verdade. Espero que você esteja apreciando. Ele diz assim, então disse que há 3 ismos, nazismo, fascismo e comunismo. E eu disse, todos eles finalizarão no comunismo. A Rússia se apropriará de tudo isto no comunismo. A gente sabe que é um espírito, porque hoje a Rússia não é mais um país comunista. Hoje a Rússia, entre aspas, democrático, né? Mas não está se falando de um partido, está falando de um espírito, né? Que Gog e Magog é a Rússia. O profeta nos ensinou. Não sei quando eu falo aqui do comunismo, aqui com o espírito, parece que sai bastante gente aqui. Gente, espero que nenhum cristão seja comunista, hein? Deus nos ajude, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cisterna Rota 53. Então disse que há 3 ismos, nazismo, fascismo e comunismo. Eu disse, todos eles finalizarão no comunismo. A Rússia se apropriará de tudo isto no comunismo. E eu disse, então a ciência será tão grande e o homem se tornará tão inteligente que inventará tantas coisas que fará um automóvel que se parece com um ovo. Aqui eu consegui lendo aqui, o profeta está falando a respeito das visões, né? Mas a parte aqui, né? 53. Há 3 ismos, nazismo, fascismo e comunismo. Eu disse, todos eles finalizam no comunismo e a Rússia se apoderará ou se apropriará de tudo isto no comunismo. Então, o que acontece, irmãos? Ambos os ismos, e vocês vão concordar comigo, todos os ismos, esses ismos eles têm poder de reunir massa. A religião tem poder de reunir massa. Vocês já viram quando os Islã tem uma época do ano, não sei como é que chama lá o evento deles, que eles vão no muro representando Satanás e vão dar pedrada lá. Gente, morre até pessoas esmagadas de tanta gente que vai lá para tirar pedra num certo lugar, representa que estão atirando pedra no capeta, né? E reúne massas mesmo. O cristianismo, principalmente o falso cristianismo, né? A porta larga, reúne multidões de pessoas, né? Esses ismos religiosos eles têm poder sobre as massas, para reunir as massas. E também esses ismos políticos, que vão combinar tudo dentro do comunismo, como eu li aqui, eles também têm um poder enorme de reunir as massas, gente do céu.
O Hitler conseguiu sucesso na Alemanha porque ele reuniu a Alemanha. A Alemanha, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, estava dividido em várias facções a nação, né? Cada partido tinha seu próprio exército particular lá. Era uma bagunça a Alemanha. O Hitler chegou com aquele espírito nazista e com o poder da fala, né? Da palestra, reuniu as massas todas em torno de si, né? Se tornou-se um ditador implacável, causou todo aquele mal que nós conhecemos, né? Mussolini, né, que era um escritor de um jornal comunista, percebeu que esse ismo tem poder de reunir as massas, teve uns dissabor lá com os comunistas, tornou-se mudou de lado, começou lá o partido fascista, né? Reuniu toda a Itália. A Itália sempre foi um povo pacífico, né? Fez com que os italianos saíssem para uma guerra que eles nem estavam preparados para isso, né? O poder da palestra, da palavra, guerra de palavras, né? Conseguiu reunir as massas. Lenin conseguiu reunir as massas também em 1917, a Revolução Bolchevique na Rússia, o comunismo. E olha, irmãos, esses três ismos, com esse poder de massa, esse poder da palestra, né, para reunir as massas. Agora, olha o que aconteceu na Rússia, olha o que aconteceu na Alemanha, olha o que aconteceu na Itália. Agora vocês imaginem esses três juntos, num só. Por isso que quando chega em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, é isso? Deixa eu ler aqui. 28, né? Olha como a força que ele tem, né? E quando completar esses 1000 anos, Satanás será solto à sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. É Satanás, sim, mas qual é a ferramenta que ele usa? Gog e Magog, a Rússia, que se apodera do comunismo, que em si tem o poder fascista, o ismo fascista e o ismo nazista. Então, que poder que nesse período aqui, esse ismo do comunismo vai ter, que ele vai conseguir para ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Meu Deus do céu, quando alguém falar com uma areia do mar, vai ter gente, né, que vai se reunir aqui. Ah, Jesus, né? Quantidade de gente aqui que não vai ser fácil, né? Que vão estar reunidos para essa batalha, né? Então, meus irmãos, aqui eu não vou conseguir entrar no que eu ia entrar hoje, então vamos encerrar aqui nesse ponto aqui que nós chegamos até aqui, G9:41. Vamos encerrar aqui nesse pontinho aqui. Os irmãos compreenderam, né? A batalha do Armagedon e a batalha de Gog, né? Rapidinho, só vou fazer aqui então rapidinho, que eu prometi que os irmãos iam fazer aqui, só para os irmãos, eu sei que olhando para um gráfico a gente consegue compreender melhor, né? Então, eu vou colocar assim, eu sei que tem muitos eventos que acontecem no meio, mas eu quero falar sobre as guerras. Nós temos aqui, de um lado, nós temos aqui, eu vou colocar aqui a terceira guerra, que fica mais fácil de escrever, não vou escrever Armagedon, vocês sabem que é o mesmo Armagedon. Terceira guerra, nós temos aqui milênio, eu sei que faziam, mas é que dei a 7ª taça, eu só quero mostrar as guerras. E nós temos aqui depois, Gog e Magog, né? Nós temos aqui, só para mostrar a diferença, né? Uma do lado de cada milênio, como diz o profeta, né? Uma do lado de cada milênio, e a outra do lado de lá do milênio. Esta aqui é uma guerra religiosa, de religião, né? Influenciada pela religião, e aqui pela política. Aqui os 3 espíritos de Hans são religiosos, e aqui os 3 espíritos são políticos. Aqui é judaísmo, catolicismo, protestantismo, conforme a mensagem na tua casa. E aqui é comunismo, fascismo e nazismo, todos culminando dentro do comunismo, aqui todos culminando dentro
catolicismo. Uma batalha influenciada por religião antes do milênio e uma batalha influenciada por política depois do milênio. Eu espero que os irmãos tenham me compreendido aqui, né, irmãos? Já passou da hora. Graças a Deus. Vamos ver se a gente continua aqui. Eu tinha mais algumas coisinhas aqui para falar, mas eu não vou falar hoje, para nós deixarmos para a segunda que vem, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir, né? Nós falamos aqui, mas quem dá a palavra final é o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu quero aqui, então, saudar os irmãos que estiveram conosco, né? Deus abençoe a nossa irmã Dulcineia Ambelino Ferreiras, lá de BH, Minas Gerais, que sempre está conosco aqui, né? Nosso irmão Wesley, aqui também de Araranguá, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Marilene, a irmã Juessi também, que estiveram conosco. Deus abençoe a irmã Elaine, também ali da cidade de Alvorada, juntamente com o seu esposo, irmão Belmiro. Deus abençoe a irmã Bete, ali também de Sapucaí do Sul. Nossa irmã Vera Garcia, lá de São Carlos, São Paulo, também participando conosco, né? Nossa irmã Tainã Vieira, juntamente com o irmão Daniel e família, também aqui dando Deus abençoe a todos os irmãos. Modilca, né, de Sapucaí do Sul também, né, sempre participando conosco aqui, sempre colocando alguma pergunta aqui, um acrescento, Deus abençoe também a irmã Modilca, né. A nossa irmã Keila de Souza, lá de Jataizinho também, eu creio que assistindo com a família, também saudação a todos os irmãos de Jataizinho, né. Nosso irmão Edgar Pereira, da cidade de Canoas também, nosso irmão Edinho, Ed Delavec, com a família escutando ali da cidade do Ermo, nossa irmã Ironita lá de Viamão também assistindo conosco, nosso irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Lena, né, de São Carlos, São Paulo, amém, conectado conosco, nosso irmão João Luiz, ali da cidade de Canoas também, assistindo aqui conosco, a irmã Vera Floriano também, lá de São Carlos, São Paulo. Aqui a irmã Deise, também Deus abençoe a todos os irmãos. Eu creio que a irmã Deise aqui é a irmã de Santa Rita. Também nossa irmã Gera aqui, irmã Gironi, né? Maria Gera, Deus abençoe. A irmã Ivone aqui também conosco de Sombrio, Deus abençoe também a irmã Ivone. A nossa irmã Eli, ali do Mato Grosso, Deus abençoe a irmã Eli também do Mato Grosso. Deus abençoe o nosso irmão Paulo Rodrigues aqui de Jaguaruna, a irmã Lúcia também de Jaguaruna. Nossa irmã Isabel Barretos lá de Canoas, também Deus abençoe a irmã Isabel. Os irmãos sejam todos abençoados. Deixa eu ver se tem mais alguém. Aqui nosso irmão João Hernandes também, né? Juntamente com sua família ali, a irmã Bárbara em Imbituba. Nosso irmão Natanael também, assistindo conosco lá de... Jesus, a cidade do irmão Natanael Brusque agora, né? Nosso irmão Josemar também, Moraes aqui de Araranguá, Deus abençoe o irmão Josemar. Deixa eu ver aqui quem mais. O irmão Edinaldo Santos. Eu creio que o irmão Edinaldo aqui, né? Irmão Naná, irmã Sandra lá de... parece que se mudaram de cidade, mas até então era de Serra dos Aimorés. Um abraço para todos os irmãos de Serra dos Aimorés, lá no finalzinho de Minas, já quase início da Bahia, né? Saudade desse povo. Deus abençoe, meus irmãos. Prazer ter tido vocês aqui conosco nessa ocasião. Também pelo Facebook aqui, também esteve conosco aqui, nosso irmão Antônio de Jesus, né? Nosso irmão Toninho, nossa irmã Carlândia aqui também, a irmã Emília Rodrigues, nosso irmão Elias Guatimozinha, aqui também de Araranguá, e nosso irmão Nelson Alves. Amém. Deus abençoe todos os irmãos que tiverem conexão, não sei o que é o Facebook, YouTube, qual é que é o Facebook? Os irmãos do YouTube, Deus abençoe, os irmãos do Facebook, Deus abençoe. Um shalom na alma de todos. Fiquem com Deus e até segunda que vem, se Deus assim permitir.